Existe uma ideia confortável que muita gente carrega sem perceber, a de que os dinossauros eram apenas grandes animais extintos, distantes demais para causar qualquer sensação real. Só que a verdade é quase o oposto. Se você estivesse ali, não haveria tempo para gritar, correr ou pensar. Agora, aqui vai algo contraintuitivo. Não eram apenas os gigantes que matavam rápido. Muitas vezes, o maior perigo vinha de onde menos se esperava, explorando falhas humanas básicas como excesso de confiança, pânico e decisões impulsivas. E antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse simples gesto ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também curtem esse tipo de vídeo. Ao longo deste vídeo, a ciência revela detalhes assustadores que mostram por que esses dinossauros mortais dominavam seus ambientes com facilidade absoluta, e por que sobreviver 5 minutos não seria questão de sorte, mas de algo que quase ninguém teria naquela era. O Tiranossauro Rex não virou lenda por acaso. Entre os dinossauros mais temidos, ele ocupava o topo da cadeia alimentar como um verdadeiro predador supremo, daqueles que impõem respeito só pela presença. Imagine ouvir passos pesados ecoando no chão, enquanto o instinto de sobrevivência grita para correr, mesmo sabendo que não há chance de fuga. A ciência revela que sua visão era aguçada e focada no movimento, algo que transformava qualquer tentativa de escapar em um erro fatal. Não era como nos filmes. O perigo vinha rápido, silencioso e definitivo. Um encontro mortal começava antes mesmo da vítima perceber. Poucos sabem, mas a mordida do T-Rex era uma das mais poderosas entre os predadores pré-históricos. Não se tratava apenas de dentes grandes, mas de uma força capaz de esmagar ossos como se fossem galhos secos. Esse detalhe assustador fazia dele um dos dinossauros mortais mais eficientes que já existiram. Uma única investida podia significar morte instantânea, sem segunda chance. O terror pré-histórico estava na precisão, não no exagero. Há quem pense que tamanho era o único trunfo do T-Rex, mas essa é uma verdade pouco conhecida. Ele combinava força bruta com estratégia, escolhendo o momento exato do ataque fatal. Assim como um predador moderno observa antes de agir, esse dinossauro carnívoro sabia quando avançar e quando poupar energia. Criaturas mais perigosas da história não sobrevivem por acaso, sobrevivem porque aprendem rápido. E quando se entende isso, fica claro que existiam outros ainda mais adaptados a ambientes diferentes, alguns até capazes de dominar a terra e a água ao mesmo tempo. Se o T-Rex reinava em terra firme, o espinossauro fazia algo ainda mais inquietante. Ele expandia o medo para além do chão seco. Entre os dinossauros mais temidos, poucos causavam tanta insegurança quanto um predador pré-histórico capaz de caçar tanto na terra quanto na água. Imagine estar à beira de um rio achando que ali existe alguma chance de fuga, quando, de repente, surge uma silhueta maior que o próprio T-Rex. O instinto de sobrevivência falha porque não há território seguro. O terror pré-histórico se torna constante, sem pausas. O que a ciência revela sobre o espinossauro vai muito além do tamanho. Suas mandíbulas longas, cheias de dentes afiados, funcionavam como uma armadilha perfeita, feitas para agarrar e não soltar. Um encontro mortal com esse dinossauro carnívoro não dependia de força bruta imediata, mas de persistência. Era como cair em uma correnteza forte. Quanto mais se debate, mais rápido se perde energia. Esse detalhe assustador fazia dele um dos dinossauros mortais mais eficientes de ambientes aquáticos. A morte instantânea podia vir em silêncio, debaixo d'água. Poucos sabem que essa adaptação dupla colocava o espinossauro em vantagem até sobre outros predadores pré-históricos. Enquanto muitos dependiam de emboscadas em terra, ele alternava estratégias conforme o ambiente. Criaturas mais perigosas da história sempre tiveram algo em comum: versatilidade. E quando se entende isso, começa a surgir uma pergunta incômoda: e se alguns desses monstros não caçassem sozinhos? A resposta leva direto a um predador ainda mais brutal, conhecido por ataques coordenados e sem misericórdia. O Giganotossauro entra nessa história como um lembrete incômodo de que tamanho, sozinho, não define o perigo. Entre os dinossauros mais temidos, ele se destacava por algo que poucos esperariam de um corpo tão massivo: velocidade. Predadores pré-históricos desse porte normalmente apostavam em força bruta, mas aqui o jogo era outro. Imagine ver algo gigantesco se movendo mais rápido do que o seu cérebro consegue processar. O instinto de sobrevivência até tenta reagir, mas o corpo simplesmente não acompanha. O que a ciência revela sobre esse dinossauro carnívoro deixa qualquer um desconfortável. Há fortes indícios de que o giganotossauro não caçava sozinho, mas em grupo, o que transforma o perigo em algo muito mais sofisticado.
Um encontro mortal não viria de um ataque isolado, e sim de uma investida coordenada, fechando todas as rotas de fuga. É como estar cercado em um jogo sem saída. Cada passo errado acelera o fim. Esse detalhe assustador o coloca facilmente entre os dinossauros mortais mais eficientes da história. Poucos sabem que a verdadeira ameaça do giganotossauro estava na combinação de força, velocidade e estratégia coletiva. Criaturas mais perigosas da história não dependem apenas de um ataque fatal, mas da repetição dele até a presa ceder. Não era uma luta rápida, era desgaste, erro após erro, até a morte instantânea se tornar inevitável. E quando se entende esse padrão, surge uma nova inquietação. E se existisse um predador com dentes feitos não para esmagar, mas para rasgar carne como lâminas vivas? O próprio nome já entrega o nível da ameaça. Inspirado no tubarão branco, o Carcharodontosauro não precisava ser o maior para figurar entre os dinossauros mais temidos. Seu perigo estava na forma como causava dano, algo que os predadores pré-históricos mais eficientes sempre dominaram. Imagine um ataque que não depende de força total, mas de cortes profundos e precisos. O que a ciência revela sobre seus dentes é, no mínimo, perturbador. Eles não eram feitos para esmagar ossos, mas para rasgar carne com uma facilidade impressionante, como lâminas serrilhadas em movimento. Um encontro mortal com esse dinossauro carnívoro não terminava em um único golpe, mas em vários ataques sucessivos. É como sofrer múltiplos cortes profundos em segundos, sem tempo de reagir. Esse detalhe assustador o coloca facilmente entre os dinossauros mortais mais cruéis que já existiram. Poucos sabem que esse tipo de ataque gerava um efeito psicológico devastador na presa. Criaturas mais perigosas da história entendem que o medo paralisa tanto quanto a dor. O ataque fatal nem sempre precisava ser imediato, bastava enfraquecer, sangrar e esperar. A morte instantânea podia até demorar, mas era inevitável. E quando se percebe esse padrão de brutalidade calculada, surge a curiosidade por um predador que não assustava pelos dentes, mas por algo ainda mais inesperado. O Therizinosauro prova que nem todo terror vem de presas ou mandíbulas gigantes. Entre os dinossauros mais temidos, ele causava pavor por um motivo completamente diferente, quase contraintuitivo. À primeira vista, sua aparência parecia estranha, até desajeitada, mas bastava observar aquelas garras enormes para o instinto de sobrevivência disparar. Predadores pré-históricos não precisavam morder para matar, alguns apenas alcançavam. E quando alcançavam, o resultado era um encontro mortal difícil de esquecer. O que a ciência revela sobre suas garras é algo que desafia a lógica comum. Eram maiores que as de um urso e afiadas a ponto de causar ferimentos profundos com um único movimento. Imagine alguém balançando lâminas gigantes com força total, sem necessidade de se aproximar demais. Esse detalhe assustador fazia do Therizinosauro um dos dinossauros mortais mais imprevisíveis da história. A morte instantânea podia vir de um simples golpe mal calculado, sem aviso e sem chance de defesa. Poucos sabem que esse tipo de ameaça gerava medo antes mesmo do ataque fatal acontecer. Criaturas mais perigosas da história nem sempre precisaram correr atrás de suas presas, bastava que ninguém ousasse se aproximar. O terror pré-histórico aqui era psicológico, quase silencioso. E quando se entende isso, surge uma pergunta inevitável: e se o perigo não estivesse no tamanho nem na força, mas na inteligência e na estratégia? O Velociraptor ensina uma lição dura: subestimar o tamanho pode ser fatal. Entre os dinossauros mais temidos, ele não impressionava pela força bruta, mas pela mente afiada. Pequeno, ágil e atento a cada movimento, esse predador pré-histórico transformava o instinto de sobrevivência da presa em uma armadilha contra ela mesma. O que a ciência revela sobre o Velociraptor muda completamente a imagem criada pelo cinema. Ele provavelmente caçava em bandos, usando comunicação e estratégia, algo raro entre dinossauros mortais. Um encontro mortal dificilmente começava de frente, vinha pelos lados, por trás, pelo ponto cego. Poucos sabem que a verdadeira força do Velociraptor estava na paciência. Criaturas mais perigosas da história entendem que atacar no momento errado é desperdiçar energia. Ele observava, testava, provocava pequenos erros até o ataque fatal acontecer. Não era caos, era método. E quando se percebe isso, surge uma inquietação ainda maior. E se existisse uma versão maior, mais forte e com a mesma inteligência estratégica? O Utahraptor surge como a prova de que o Velociraptor não era o pior cenário possível. Entre os dinossauros mais temidos, ele representava uma evolução direta do terror,
maior, mais forte e igualmente inteligente. Predadores pré-históricos desse tipo não davam espaço para erro, porque cada movimento já fazia parte de um plano. Imagine a sensação de ser observado por algo que sabe exatamente quando você vai tropeçar. O que a ciência revela sobre o Utahraptor assusta até os mais céticos. Suas garras curvas podiam chegar a 24 centímetros, feitas não apenas para ferir, mas para imobilizar presas vivas. Um encontro mortal com esse dinossauro carnívoro não era rápido nem limpo. É como ser derrubado, preso ao chão, enquanto outros ataques se acumulam. Esse detalhe assustador coloca o Utahraptor facilmente entre os dinossauros mortais mais eficientes da história. Poucos sabem que a combinação de força física e estratégia fazia desse animal uma ameaça quase inevitável. Criaturas mais perigosas da história não atacam por impulso, elas controlam o ritmo da situação. O ataque fatal vinha no momento exato em que a presa já não tinha energia para reagir. A morte instantânea, nesse caso, era apenas o fim de um processo calculado. E quando se entende isso, fica impossível ignorar um predador ainda mais agressivo, conhecido por nunca desistir da caçada. O allosauro carregava uma reputação que poucos predadores pré-históricos conseguiam sustentar. Entre os dinossauros mais temidos do Jurássico, ele não se destacava por um único ataque fatal, mas pela insistência. Era agressivo, persistente e parecia não conhecer limites quando iniciava uma caçada. O instinto de sobrevivência até tentava resistir, mas o desgaste físico e mental fazia o resto. O terror pré-histórico aqui não vinha da velocidade extrema, mas da certeza de que ele não iria parar. O que a ciência revela sobre o Allosaurus mostra um padrão brutal de comportamento. Suas mandíbulas largas e dentes serrilhados eram perfeitos para causar ferimentos repetidos, enfraquecendo a presa pouco a pouco. Um encontro mortal com esse dinossauro carnívoro não terminava em segundos, era uma sequência de ataques calculados. Imagine alguém atacando, recuando e voltando novamente, até que a resistência se esgote. Esse detalhe assustador coloca o Allosaurus entre os dinossauros mortais mais implacáveis da história. Poucos sabem que esse estilo de ataque aumentava o medo antes mesmo da morte instantânea acontecer. Criaturas mais perigosas da história entendem que a exaustão é uma arma poderosa. O ataque fatal não precisava ser perfeito, apenas constante. E quando se entende essa lógica de perseguição sem trégua, surge a curiosidade por um predador ainda mais rápido, especializado em explosões curtas de violência. O Carnotaurus parecia ter sido feito sob medida para o caos. Entre os dinossauros mais temidos, ele se destacava pela combinação rara de velocidade, agressividade e violência concentrada. Predadores pré-históricos normalmente davam sinais antes do ataque, mas aqui quase não havia aviso. Em poucos segundos, tudo acabava. O instinto de sobrevivência mal tinha tempo de reagir, porque esse dinossauro carnívoro não apostava em longas perseguições. O terror pré-histórico era curto, intenso e devastador. O que a ciência revela sobre o Carnotaurus impressiona até quem já conhece outros dinossauros mortais. Seu pescoço extremamente potente permitia movimentos rápidos e precisos, enquanto os chifres funcionavam como armas auxiliares no ataque fatal. Imagine uma investida explosiva, onde força e velocidade se encontram no momento exato. Um encontro mortal com esse animal não deixava espaço para erro ou recuperação. Esse detalhe assustador fazia da morte instantânea algo quase inevitável. Poucos sabem que o Carnotaurus era especialista em ataques curtos, mas repetidos, sempre buscando o ponto fraco da presa. Criaturas mais perigosas da história entendem que eficiência é mais importante do que duração. Não se tratava de caçar por longos períodos, mas de escolher o momento certo e agir com brutalidade total. E quando se entende esse padrão, surge a inquietação final. E se o perigo não estivesse apenas na força ou na velocidade, mas na imprevisibilidade? Agora me conta nos comentários, qual desses predadores pré-históricos mais te impressionou, pela força, pela inteligência ou pela imprevisibilidade? Você acha que sobreviveria 5 minutos perto de algum deles? Se curtiu esse tipo de conteúdo, reforça, deixa o like novamente, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos.